E aí, galera, bacana? Então, vamos lá. Vamos começar um curso aqui específico para a galera que quer fazer o EMA, o CFO, né, que tem específica aí Sociologia. Nós vamos discutir aqui os temas que são cobrados na UEMA, né, na segunda etapa. São questões discursivas. Se você já quiser ir treinando aí, nós temos na descrição aí do link o material da aula, que toda aula eu vou colocar umas 5 questões discursivas, responder umas 2 ou 3 aqui com vocês, tá? Para a gente ter uma base. Você tem que treinar. Tranquilo? Então, vamos lá. Aí você se inscreve aí também no canal, né, para a gente continuar postando as aulas do curso, né, e ajudar vocês aí também. Beleza? Então, nós vamos falar hoje sobre o surgimento da sociologia. É um tema clássico, né, básico, para nós compreendermos como surgiu essa ciência social. A UEMA ela gosta de discutir muito sobre a origem da sociologia. Tranquilo? Muito bem. Então, quando a gente fala de surgimento de sociologia, desde a antiguidade existia pensamento social, mas não era sociologia. Por exemplo, Platão. Platão ele idealiza uma polis, uma cidade ideal, né? Aristóteles. Então, observe que nós temos um pensamento sobre coisas da sociedade, mas não é sociologia, porque não é um método científico, tá bom? E na Idade Média e Renascimento também nós vamos ter algumas tentativas de compreender a sociedade, né? Nós temos Maquiavel, nós temos Thomas Hobbes, tal. Beleza. Mas eu quero que vocês compreendam que não era sociologia, era filosofia social. E as filosofias sociais, elas discutem a sociedade idealizando um modelo ideal. Ela idealiza as coisas. Uma filosofia social, ela não é sociologia, porque ela não investiga a sociedade. Ela não tenta compreender como é a sociedade no momento. Ela apenas idealiza como deveria ser. Vai ser isso que Maquiavel fala, que Thomas Hobbes fala, que Platão falava. Então, nós tivemos filosofias sociais e não sociologia. Porque a sociologia em si, ela é uma ciência, tá? É uma ciência que estuda o homem em sociedade, ou em ciência. Não é uma especulação sobre como o homem deveria viver, não. Ela busca colher dados para compreender a estrutura da sociedade, né? Por que as coisas acontecem, tá? E esses dados são colhidos, vamos ver daqui a pouco, né? De forma científica, tá? Então, ela investiga os comportamentos, a associação dos grupos, né? E das instituições. Beleza? Então, o que nós tivemos primeiro? Tivemos filosofias sociais, tá? Só no século XIX que nós vamos ter uma ciência social. Muito bem. O surgimento da sociologia, dessa ciência, é associado ao processo das revoluções ocorridas entre os séculos XVIII e XIX. Professor, mas que revoluções foram essas? Tá aí na segunda parte, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mas em que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, contribuiu para o surgimento da sociologia? Simples, porque essas revoluções mudaram a estrutura da cidade, tá? Da sociedade. E mudando a estrutura da sociedade, a galera começa a se perguntar, poxa, o que está acontecendo? Por que essas transformações estão se dando assim? Por que isso? Observem que agora a galera começa a ficar curiosa para compreender como funciona e o que gerou esse novo modelo de sociedade. Então, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, que mudou a estrutura política e social, a Revolução Industrial, que mudou a estrutura econômica e social também, tá? Trouxe uma sociedade com problemas sociais. Então, surge agora a necessidade de uma ciência que compreenda o que gerou aquilo, para que possa solucionar aquilo. Então, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial foram muito importantes para o surgimento da sociologia, tá? O fim do feudalismo, né? Daquele modelo de sociedade estamental, que é a sociedade baseada em privilégios, porque agora nós temos no século XVIII, século XIX, tá? A concretização de um modelo de sociedade capitalista, de classes, tá? E isso muda por completo toda a estrutura da sociedade. Então, a Revolução Industrial, por exemplo, trouxe consigo migrações, né? A galera agora fugindo do campo, tá? Indo para as cidades. Então, toda essa estrutura desse novo modelo de sociedade agora precisa ser compreendida. Agora, como é que eu vou compreender isso aqui? Se eu buscar explicações na religião, no senso comum, no imaginário, no sobrenatural? Não. Eu preciso utilizar um método para compreender esse novo modelo de sociedade. Então, galera, observem
que a sociologia ela surge no contexto desse novo modelo de sociedade, né, que é uma consequência das revoluções burguesas. Tranquilo? Então, quando houve a queda do Estado feudal, né, primeiro e segundo Estado, que agora só tem classes sociais, agora eu tenho ricos e pobres, agora eu tenho donos dos meios de produção e proletariado, tá? Vai haver por completo a mudança de hábitos, né, desses novos trabalhadores, né, dessa burguesia agora que surge, dessa burguesia que está em ascensão, tá? Concentrando o capital em si. E essa nova classe social que surge agora, sendo a classe política dominante também, explorando aqueles que não são donos das fábricas, dos meios de produção. Então, observe que eu tenho uma sociedade diferente, uma sociedade com desigualdade social, uma sociedade com muita exploração, com muitos problemas, vai gerar muito desemprego, o crescimento das cidades gera favelização, tá? Então, o que está acontecendo com a sociedade? E nesse contexto que irão aparecer pensadores dispostos, né, a discutir esse novo modelo de sociedade. Tá bom? Então, a sociologia é uma ciência que vai surgir em meio à crise. Em meio à crise. Em meio à crise gerada por essa estrutura. Porque eu preciso compreender essa crise. Agora, como é que eu vou compreender essa crise? Como eu disse agora há pouco, será que eu vou usar explicações do senso comum, das religiões? Isso é o fim do mundo. Isso é a volta de Jesus. Isso são consequências do pecado. Não, a sociologia ela vai abandonar essa visão religiosa. A sociologia ela fala assim, não, vamos compreender pelo método científico como isso aconteceu, por que isso aconteceu, o que gerou isso aqui. Olha só, mas já tinha algumas ciências, né, que utilizavam esse método. Então, a sociologia vai apenas copiar delas. Do jeito que a biologia estuda seu organismo lá, a célula, né, vamos utilizar também esse mesmo método científico para compreender a sociedade. Então, a sociologia ela vai copiar o método que era aplicado pelas ciências naturais. Tranquilo? Muito bem. Aí nós vamos só para complementar isso aqui, ver umas questõezinhas sobre sobre o surgimento da sociologia. Primeiro, a sociologia pode ser útil para solucionar problemas como a pobreza, a opressão e a violência? E aí, o que vocês acham? Justifique sua resposta. Você acha que a sociologia, né, ela surgiu ali no século XIX, mas você acha que ela pode ser útil para solucionar todos esses problemas? Respondam aí rapidinho. Beleza, para vocês tenham dado a resposta de vocês. Eu vou atribuir minha resposta aqui. Olha, essa questão, na verdade, você pode falar sim ou não. Acredito que seja uma questão opinativa, né? Porque se você falar sim, né, fica meio até utópico. Porque a sociologia, ela investiga, a sociologia, ela busca compreender, mas ela não soluciona. Tá? Essa crença de que a ciência iria solucionar os problemas é do século XIX. Hoje, a sociologia apenas compreende as instituições públicas que servem-se, tá? Das análises feitas pela sociologia, pela economia, por exemplo. A economia é uma ciência social, ela prevê uma crise, né? E as instituições políticas, elas que tomam medidas. Então, a sociologia, ela serve para identificar, tá? Ela identifica um problema. Quem quiser ajeitar alguma coisa, que ajeite, mas um sociólogo ele não vai ajeitar a sociedade coisa nenhuma, tá bom? Ele trabalha frente ao Estado, frente às instituições, e essas instituições, né, que poderiam tomar algumas medidas, se tivessem que tomar alguma medida, tranquilo? Olha essa questão aqui também. É comum dizer que a sociologia é uma ciência da modernidade, mais especificamente da modernidade europeia. A respeito desse contexto, responda. Olha só que interessante. Qual é a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia? Respondam aí. Tranquilo. Então, com certeza vocês colocaram o quê? Que a Revolução Industrial transformou a sociedade. A Revolução Industrial trouxe um novo modelo de sociedade, né, com transformações como nunca havia ocorrido antes, né? E a necessidade agora de compreender. Tranquilo? Então, a Revolução Industrial mudou a estrutura da sociedade, rompendo, né, com aquele modelo de sociedade tradicional, da Idade Média, e até da Idade Moderna também, né, estamental, de privilégios e tudo isso. Beleza?
Por que a sociologia, letra B? Se utilizou de métodos parecidos aos das ciências da natureza para se constituir como ciência. Ah, pessoal, isso aqui é claro, porque as ciências naturais, elas eram precisas, né? Quer dizer, né? Então, assim, né? Mas elas eram um método, né, que no momento do século XIX aparentava ser preciso. E a sociologia necessitava de um método. E o método que existia era esse, o método científico das ciências naturais. Ok? Então, compreender, colhendo dados, estatísticas, tudo isso, tá bom? Então, por isso que ela vai copiar o método das ciências da natureza, tá? Abandonando o senso comum, abandonando as explicações do imaginário, as explicações sobrenaturais, tranquilo? Então, você elabora uma questão, um textozinho bem bacana, né, para responder a essa questão aí. A terceira, sociologia surge em um contexto europeu, no século XIX. Quais são as principais transformações ocorridas na sociedade europeia que permitiram o surgimento dessa ciência? Cite pelo menos 3. Olha, quando a prova perguntar cite pelo menos 3, não é para você citar 2, tá? É pelo menos 3. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo que você cite as principais transformações. 3, vamos citar aqui. Crescimento das cidades industriais, beleza? Desigualdade social, concentração de renda na burguesia, exploração do trabalhador, pobreza, desemprego. Tudo isso foram problemas, né, que foram decorrentes dessas revoluções, dessas transformações. Tá? Então, por isso que a sociologia, como eu expliquei agora há pouco para vocês, ela é uma ciência da crise. Ela surge em meio à crise do século XIX. Abandonando especulações, abandonando imaginações, abandonando o imaginário, tá? E buscando resposta para a realidade daquele momento, em dados científicos, né? Dados esses, método esse que foi copiado das ciências naturais. Tá, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido aí bacana, tá, essa aula, e nós vamos, né, postar constantemente essa aula aí para vocês. Eu espero que, de fato, né, vocês respondam as questões, vocês copiem as aulas, que nós vamos trabalhar até a segunda etapa da prova da UEMA, todos os assuntos aí que é cobrado lá pelo edital, tranquilo? Então, aquele abraço aí, né, você segue a gente no canal, você baixa aí as questões do material para você treinar um pouquinho, tá bom? E assim nós vamos arrebentar nessa prova aí, tranquilo? Então, aquele abraço.